milionário visita uma de suas lojas e vê uma funcionária sendo humilhada pelo gerente. Quando ele se aproxima, o que ele vê faz seu coração parar de espanto. O silêncio pesado da loja de departamentos foi quebrado pelo som seco de um tapa na madeira do balcão. Você é uma inútil, Marina. Quantas vezes eu preciso repetir? Se continuar assim, nem limpar o chão vai saber fazer direito. A voz ríspida do gerente ecoou pelo ambiente. Alguns clientes olharam de canto de olho, mas desviaram rapidamente como se tivessem medo de se envolver. Marina, uma jovem de olhar cansado e ombros curvados, manteve a cabeça baixa, apertando os punhos. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Do outro lado da loja, um homem alto, de terno impecável e expressão séria, observava a cena. Ele não era qualquer cliente. Era Hugo Ferraz, o dono daquela rede de lojas, um milionário que raramente fazia visitas presenciais. Naquela tarde, decidiu aparecer de surpresa para avaliar a qualidade do atendimento, sem revelar sua identidade. Mas, ao se aproximar, pronto para intervir na humilhação que testemunhava, algo fez seu coração parar. Seus olhos se fixaram em Marina, ou melhor, no que estava em seu pescoço. Ali, pendurado por uma corrente fina e dourada, brilhava um pequeno pingente em forma de estrela, levemente desgastado pelo tempo. Aquele era o colar da sua filha desaparecida. Há 18 anos, o chão pareceu sumir sob seus pés. O ar ficou rarefeito. O tempo desacelerou. Hugo sentiu o corpo inteiro gelar. Como era possível? O colar fora feito sob medida. Um presente que dera para a filha no dia que ela fez 7 meses. A única lembrança concreta que restara dela quando desapareceu naquela fatídica noite, quase 2 décadas atrás. A mente de Hugo foi inundada por memórias dolorosas. A última vez que viu sua filha, Isabela, ela vestia um pijama cor-de-rosa e brincava com sua boneca favorita no tapete da sala. Depois, apenas o vazio, apenas a dor. Agora, diante dele, estava aquela jovem com olhos grandes e tristes, segurando um colar que jamais deveria estar ali. O coração de Hugo disparou. Suas mãos tremiam. Quem era Marina? Como ela tinha aquele colar e se... A pergunta, assustadora e impossível, fez seu peito apertar. Ele precisaria descobrir a verdade. Hugo Ferraz sempre foi um homem justo. Seu império empresarial fora construído com esforço, inteligência e principalmente respeito por aqueles que trabalhavam para ele. Desde jovem, ele acreditava que ninguém deveria ser humilhado no ambiente de trabalho, independentemente de sua posição. Para ele, dignidade vinha antes de qualquer lucro. Por isso, a cena que testemunhava naquele momento o enojava. Aquele gerente, um homem baixo e atarracado, com uma careca lustrosa e olhar soberbo, descarregava sua frustração em uma funcionária que claramente fazia o possível para manter a compostura. Hugo respirou fundo, controlando a raiva que subia em sua garganta. Seu coração ainda batia acelerado por causa do colar. Ele precisava agir com inteligência. Não poderia simplesmente fazer perguntas sobre o colar. Precisava entender quem era Marina, de onde viera, como aquele objeto precioso fora parar ali. Com passos firmes, ele avançou em direção ao balcão. Seu olhar frio e intenso fez o gerente sentir um arrepio percorrer sua espinha. O que está acontecendo aqui? Hugo perguntou, sua voz firme, mas sem elevação. Não precisou gritar. Sua simples presença bastava para fazer o ar ao redor pesar. O gerente Clovis virou-se lentamente, seu rosto perdendo cor à medida que seus olhos reconheciam quem estava diante dele. O suor brotou em sua testa. Ele sabia exatamente quem era. Hugo Ferraz, o dono da rede de lojas. O homem que poderia demiti-lo com uma simples palavra. De Dr. Hugo, balbuciou, gaguejando. Suas mãos tremeram levemente. E eu não sabia que o senhor estava aqui.
Hugo permaneceu impassível. Seu olhar desceu até Marina, que ainda mantinha os olhos baixos, como se tentasse se tornar invisível. O colar brilhava sob a luz da loja, cada reflexo aumentando sua inquietação. Eu perguntei. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? Clovis engoliu seco. Olhou para Marina, como se esperasse que ela aliviasse a situação, mas a jovem continuava imóvel. É que... Bem, ela cometeu um erro, senhor. Tentou justificar-se, limpando a testa úmida com a manga da camisa. Derrubou alguns produtos, e eu só estava tentando ensinar que precisa ter mais cuidado. Hugo não moveu um músculo. Seus olhos perfuravam Clovis como se estivessem despindo sua alma. Ensinar, repetiu com ironia. O tapa na madeira do balcão ainda ecoava em sua mente. Interessante, eu chamaria isso de humilhação. Clovis arregalou os olhos, abrindo e fechando a boca sem saber o que dizer. A essa altura, alguns funcionários e clientes próximos já observavam a cena, curiosos e apreensivos. Hugo respirou fundo, mantendo a calma. Ele jamais tolerara esse tipo de comportamento em suas lojas. Sempre fez questão de que seus funcionários fossem tratados com respeito. Mas, desta vez, a situação era ainda mais pessoal. O mistério do colar pulsava em sua mente como um tambor incessante. Ele virou-se para Marina, suavizando o tom de voz. Qual é o seu nome? A jovem hesitou por um instante antes de responder. Marina, senhor. Hugo sentiu algo apertar em seu peito. Esse nome não era o nome de sua filha, mas ainda assim ele precisava saber mais. Há quanto tempo trabalha aqui, Marina? Quase 1 ano, senhor. 1 ano. Durante todo esse tempo, aquela jovem esteve em sua loja. Durante todo esse tempo, aquele colar esteve ali, tão perto, sem que ele soubesse. Seu olhar voltou a se fixar na pequena estrela dourada. Ele precisava de respostas, e ele as teria. O silêncio pesava no ambiente. Marina continuava de cabeça baixa, tentando segurar as lágrimas. Hugo sentia uma dor profunda no peito. A humilhação que aquela jovem sofrera o incomodava, mas o que realmente o devastava era o mistério daquele colar. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Seu coração queria respostas, mas sua razão exigia paciência. Antes de qualquer coisa, precisava consertar a injustiça que acabara de presenciar. Marina. Ele a chamou com suavidade. A jovem ergueu os olhos incerta. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu aqui. Eu nunca tolerei esse tipo de comportamento em minhas lojas e não será diferente agora. Os olhos dela se arregalaram. O senhor é o dono? Hugo assentiu. Sou, e não permito que ninguém seja tratado dessa forma. Você merece respeito. Ela mordeu os lábios, parecendo surpresa. Não estava acostumada a ouvir palavras gentis de seus superiores. Por muito tempo, aceitou aquela humilhação em silêncio, acreditando que era apenas parte da vida. Hugo se virou para Clovis, o gerente, que continuava encolhido, suando frio. Me acompanhe até minha sala. Agora, Clovis quase tropeçou nos próprios pés ao obedecer. Hugo lançou um último olhar para Marina antes de seguir para seu escritório. Precisava tomar providências imediatamente. No escritório, Hugo sentou-se atrás de sua grande mesa de mogno e indicou uma cadeira para Clovis. O gerente obedeceu, mas suas mãos tremiam. Senhor Hugo, economize suas palavras. A voz de Hugo era fria, cortante. Você sabe o que fez e sabe que não tem justificativa. Clovis engoliu seco. Eu preciso desse emprego. Então deveria ter pensado nisso antes de humilhar uma funcionária. Hugo se recostou na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Não vou te demitir, ainda. Mas você será afastado imediatamente. Vai passar por uma reciclagem para aprender a tratar as pessoas com respeito. Se voltar para essa empresa sem ter mudado sua postura, aí sim, sua carreira aqui estará acabada. O gerente abriu a boca, mas nada disse.
Sabia que não tinha escolha. Apenas abaixou a cabeça, aceitando seu destino. Hugo não disse mais nada, apenas indicou a porta com o olhar. Clovis se levantou e saiu, derrotado. Agora, Hugo precisava voltar para Marina. Precisava entender aquele colar. Quando retornou ao salão principal, Marina ainda estava lá, reorganizando alguns produtos na prateleira como se nada tivesse acontecido. Mas ele viu o leve tremor em suas mãos. Ele se aproximou, sentindo o peito apertado. Marina, posso te fazer uma pergunta? Ela virou-se para ele um pouco hesitante. Claro, senhor. Hugo apontou para o colar. Onde conseguiu esse colar? Marina franziu a testa, segurando a pequena estrela dourada entre os dedos. Eu sempre tive ele. Sua voz era suave, quase um sussurro. Minha mãe me deu quando eu era bebê. Ela dizia que era especial, mas nunca soube dizer de onde veio. Hugo sentiu a respiração falhar. Era possível? Sua filha desapareceu há 18 anos. Ela tinha apenas 7 meses de vida. Lembrar daquele dia era como reviver um pesadelo. Ele e sua esposa, Laura, estavam em uma praça movimentada. Era um dia bonito, o céu azul sem nuvens. E Isabela, sua filha, estava confortável no carrinho de bebê. Laura, que lutava contra um câncer agressivo, de repente começou a sentir-se mal. Hugo, eu não estou bem. Ela sussurrou, segurando o peito com dificuldade. Ele entrou em pânico. Seu instinto imediato foi se virar para ajudá-la. Mas quando olhou para trás, o carrinho estava vazio. A sensação de terror que sentiu naquele momento nunca o abandonou. Olhou para todos os lados, gritou pelo nome de sua filha, pediu ajuda. Pessoas correram, procuraram, mas Isabela simplesmente desapareceu. A polícia investigou. Houve buscas, cartazes espalhados pela cidade, reportagens na televisão. Nada, nenhuma pista. E 3 anos depois, Laura faleceu sem nunca ter tido respostas, sem nunca ter segurado a filha novamente nos braços. Agora, diante dele, estava Marina, uma jovem que poderia ser sua filha. O coração de Hugo martelava no peito. Precisava saber mais, precisava ter certeza. Hugo sentia o coração apertado. O colar, a idade de Marina, os olhos que de alguma forma pareciam familiares. Tudo apontava para um destino que ele jamais imaginou reencontrar. Mas precisava de provas, precisava saber a verdade. Marina, você sabe alguma coisa sobre o seu passado? Sobre sua família biológica? Ela o encarou com uma expressão de surpresa e desconforto. Minha mãe me disse que fui adotada quando bebê. Ela e meu pai sempre foram abertos sobre isso, mas nunca souberam me dar muitos detalhes. Apenas que fui encontrada em um orfanato quando ainda era recém-nascida. Hugo sentiu um arrepio subir pela espinha. Um orfanato? Você sabe como chegou lá? Marina hesitou. Eles disseram que fui deixada no portão do orfanato durante a madrugada, sem documentos, sem nada, só com esse colar. As palavras dela foram como um soco no peito de Hugo. Tudo fazia sentido. Aquela revelação abriu um buraco de lembranças dolorosas. O sequestro Hugo nunca entendeu como alguém poderia ter levado sua filha sem que ninguém visse. Mas a resposta estava ali, mais perto do que nunca. Isabela não foi simplesmente perdida. Ela foi sequestrada. E agora, finalmente, ele compreendia o que aconteceu. Na época, a polícia suspeitava de um esquema criminoso de tráfico de crianças. Um grupo que sequestrava bebês para vendê-los em outro país, apagando seus rastros e dando-lhes novas identidades. Mas o desaparecimento de Isabela gerou uma comoção gigantesca. O caso foi notícia por semanas e as autoridades intensificaram as investigações. Com medo da repercussão, os criminosos abandonaram a criança. E foi assim que ela foi parar no orfanato. A única coisa que permaneceu com ela foi o colar. Hugo fechou os olhos por um instante. O peso das lembranças quase o sufocava.
Depois que Isabela desapareceu, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele se dedicou completamente às buscas, gastando tudo o que tinha para encontrar qualquer pista. Mas, com o tempo, as investigações esfriaram. A polícia seguiu em frente, e ele nunca encontrou sua filha. A tragédia destruiu Laura. Sua esposa, já fragilizada pelo câncer, foi se apagando aos poucos. Nos 3 anos seguintes, Hugo cuidou dela com todo o amor que pôde, mas nada impediu o inevitável. Laura faleceu em seus braços, e naquele momento, Hugo também sentiu que parte de si morreu junto. Os anos que se seguiram foram sombrios. Ele mergulhou em uma depressão profunda. Perdeu o gosto pela vida, mas, mesmo no meio da dor, nunca se tornou um homem amargo. Nunca deixou de ser justo. Com o tempo, usou o trabalho como refúgio, criou sua rede de lojas, construiu um império, mas jamais esqueceu de onde veio. Sempre foi correto com seus funcionários, pois sabia o que era sofrer. Mas nenhuma riqueza preencheu o vazio em seu coração. Ele havia perdido tudo, ou pelo menos era isso que pensava. Até agora, Hugo olhou para Marina, ainda sentindo o coração bater descompassado. Se ela realmente fosse sua filha, não poderia simplesmente dizer isso de imediato. Ela não o conhecia. Vivia sua própria vida. Ele precisava se aproximar dela com calma, descobrir mais, construir uma relação, e ele já sabia como faria isso. Marina, eu estive observando seu trabalho. Começou ele, suavizando a voz. Ela o olhou, confusa. Senhor, ele sorriu levemente. Eu gosto da sua dedicação. Quero oferecer uma promoção. Ela arregalou os olhos. Promoção? Sim. A partir de hoje você será a nova gerente desta loja. O choque tomou conta de Marina. O quê? Mas, senhor, eu sou apenas uma funcionária simples. Ainda estou aprendendo. Hugo ergueu uma mão, interrompendo-a com gentileza. Tenha calma. Você passará por um treinamento adequado e eu mesmo irei ensiná-la. Ela piscou sem conseguir acreditar. Mas por quê? Hugo respirou fundo. Porque preciso conhecer você. Porque de alguma forma sinto que preciso te proteger. Mas ele não poderia dizer isso, porque acredito no seu potencial. O olhar de Marina ainda era de incerteza. Mas, no fundo, havia algo mais. Algo que Hugo sentiu profundamente. Confiança. Ela queria acreditar nele. E, sem saber, estava prestes a descobrir que sua vida inteira foi construída sobre um segredo. Naquela noite, Hugo Ferraz sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Paz. Enquanto dirigia de volta para casa, seus pensamentos estavam tomados por Marina. Cada olhar, cada expressão, cada gesto. E então ele sussurrou para si mesmo. Meu Deus! Ela tem os olhos de Laura, o mesmo sorriso. Por um instante, ele se permitiu sonhar. E se fosse verdade, e se depois de 18 anos de dor, sua filha estivesse ali diante dele, sem nem imaginar quem ele era? Hugo olhou pela janela do carro e viu as luzes da cidade passando. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia menos escuro. O peso da dor que ele carregava nos ombros como uma maldição parecia um pouco mais leve. Ele precisava de respostas. Sabia exatamente a quem recorrer. Na manhã seguinte, Hugo foi até a clínica de um velho amigo, Dr. Augusto Moretti. Augusto não era apenas um médico, era um irmão de vida. Acompanharam-se nos momentos mais difíceis e ele viu de perto o sofrimento de Hugo desde o desaparecimento de Isabela. Quando entrou no consultório, Hugo fechou a porta e sentou-se diante do amigo, o coração acelerado. Hugo, disse Augusto analisando-o, você está diferente. Aconteceu algo? Hugo respirou fundo antes de responder. Acho que encontrei minha filha. O silêncio tomou conta do consultório. Augusto ficou sério. O quê? Como assim? Hugo contou tudo, desde o colar até a história do orfanato. Cada detalhe que conectava Marina à filha perdida.
O médico ouviu com atenção. Quando Hugo terminou, Augusto cruzou os braços e ficou pensativo por um instante. Hugo, isso é grande, mas precisamos ter certeza. E como faremos isso? Hugo perguntou. A ansiedade estava estampada em seus olhos. Foi então que Augusto teve uma ideia. Você tem centenas de funcionários na empresa, certo? Sim. Então, diga que quer cuidar da saúde deles e implemente um exame de rotina para todos. Dessa forma, podemos coletar o sangue de Marina sem que ela suspeite. E eu faço um teste de DNA comparando com o seu. Hugo sentiu um frio na espinha. Era perfeito. Se Marina fosse mesmo sua filha, ele descobriria sem precisar assustá-la. E se não fosse, então ele enfrentaria mais uma decepção. Mas não poderia viver sem saber a verdade. Ele assentiu. Faça o exame, Augusto. Eu preciso saber. Nos dias seguintes, Hugo organizou tudo. Todos os funcionários foram chamados para um exame de rotina. Marina, sem suspeitar de nada, também participou. Quando a coleta de sangue foi feita, Hugo segurou a ansiedade. Cada minuto parecia uma eternidade. Naquela noite, ele mal dormiu. Ficou acordado, olhando para a única foto que restava de Isabela bebê. O rostinho redondo, os olhos brilhantes, o pequeno colar no pescoço. Ele fechou os olhos e se lembrou de Laura. Das noites em que choraram juntos. Das orações desesperadas. Dos momentos em que sua esposa dormia nos braços dele, exausta de tanto sofrer, e de como morreu sem ter a chance de abraçar a filha novamente. As lembranças eram dolorosas, mas desta vez, Hugo sentia algo diferente, uma fagulha de esperança. 2 dias depois, o telefone de Hugo tocou. Era Augusto. Hugo, venha até a clínica agora. O tom de voz do médico fez o coração de Hugo disparar. Ele saiu às pressas e, minutos depois, estava no consultório de Augusto. O médico segurava um envelope nas mãos. Está aqui. O resultado. Hugo sentou-se, sentindo o estômago revirar. Diga-me, Augusto. Augusto abriu o envelope, leu rapidamente e então ergueu os olhos para o amigo. Seu olhar estava brilhante. Hugo, é ela. O tempo parou. O mundo desapareceu ao redor. Seu coração bateu forte, a respiração falhou. Ela, era ela. Marina era sua filha. Depois de 18 anos, depois de tanta dor, Hugo desabou em lágrimas. Mas desta vez não eram lágrimas de sofrimento, eram lágrimas de alegria, de gratidão. Ele escondeu o rosto nas mãos, chorando como há anos não chorava. Seu corpo tremia. Ele lembrou-se de Laura. Lembrou-se das noites em que rezou pedindo um milagre. E agora, o milagre estava diante dele. Sua filha nunca morreu. Ela sempre esteve viva. E agora, ele finalmente a encontrou. Mas e agora? Como contaria a verdade para Marina? Hugo Ferraz saiu da clínica com o coração disparado. O exame de DNA não deixava dúvidas. Marina era sua filha. Depois de 18 anos, o destino a trouxera de volta para ele. Mas agora vinha a parte mais difícil. Como contar a verdade para ela? Hugo sabia que não podia simplesmente aparecer e dizer: sou seu pai. Ela tinha uma vida, uma história, uma família que a criou com amor. Não podia simplesmente bagunçar tudo. E então, uma ideia lhe veio à mente. Antes de falar com Marina, ele precisava conhecer seus pais adotivos. Precisava olhar nos olhos deles e agradecer. Naquela mesma tarde, Hugo entrou em seu carro e dirigiu até o endereço que conseguiu através dos registros da empresa, acompanhado de seu amigo, Dr. Augusto Moretti. Ele percorreu ruas cada vez mais estreitas, até chegar a um bairro humilde da cidade. O carro parou diante de uma pequena casa de tijolos à mostra, com um quintal simples e um jardim mal cuidado. Hugo saiu do carro e respirou fundo. Ali, naquela casa simples, viviam as pessoas que criaram sua filha. Ele bateu na porta e esperou.
Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e olhar cansado, surgiu no batente. Pois não? Hugo tirou o chapéu e sorriu, tentando parecer o mais calmo possível. Boa tarde, senhora. Me chamo Hugo Ferraz. Sou o dono da rede de lojas onde Marina trabalha. Os olhos da mulher brilharam ao ouvir o nome da filha. Ah, Marina, disse ela, abrindo um sorriso. O que houve? Algum problema no trabalho? De forma alguma, respondeu Hugo. Eu gostaria de conversar com a senhora e seu esposo. Há algo muito importante que preciso lhes contar. A mulher olhou para ele com estranheza, mas abriu a porta. Entre, por favor. Hugo entrou e se deparou com um lar humilde, mas cheio de amor. As paredes eram cobertas de retratos antigos. Fotos de Marina criança, sorrindo ao lado de um casal de aparência simples, mas de olhares bondosos. Do outro lado da sala, sentado em uma poltrona gasta pelo tempo, havia um homem de cabelos brancos e pele enrugada. Meu marido, Elias, disse a senhora. Eu sou Irene. O velho olhou para Hugo e depois para o amigo médico. Sobre o que deseja falar, senhor Ferraz? Hugo respirou fundo e se sentou. Aquela conversa mudaria tudo. Seu Elias, dona Irene, começou Hugo com a voz embargada. Quero que saibam que minha intenção aqui não é causar sofrimento a ninguém. Pelo contrário, quero expressar minha gratidão. Os dois se entreolharam confusos. Gratidão? Perguntou Irene. Hugo assentiu e continuou. Há 18 anos perdi minha filha. Ela foi sequestrada ainda bebê. Passei todos esses anos sem saber o que aconteceu, sem ter um único dia de paz. Elias arregalou os olhos, enquanto Irene levou a mão ao peito, preocupada. O que isso tem a ver conosco? Perguntou o senhor com a voz trêmula. Hugo olhou para os dois com lágrimas nos olhos. Eu fiz um exame de DNA e descobri que Marina, ela é minha filha. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Irene levou as mãos à boca, chocada. Elias ficou imóvel, como se tivesse parado de respirar. Não pode ser, sussurrou a mulher, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Meu Deus! Elias balançou a cabeça ainda sem acreditar. Eu sei que isso é um choque, mas eu precisava contar. Eu precisava conhecê-los e agradecer por terem cuidado dela. Irene desabou em lágrimas e começou a soluçar. Nós nunca soubemos. O orfanato não nos contou nada. Disseram que ela tinha sido deixada lá sem ninguém, que não tinha família. Hugo segurou as mãos da senhora com carinho. Eu sei. E sou eternamente grato por vocês terem criado minha filha com tanto amor. De repente, Elias olhou para ele com medo. E a pergunta que Hugo já esperava veio. O que vai acontecer agora? Irene também ergueu os olhos cheios de lágrimas e, em um sussurro, implorou. Por favor, não tire nossa filha de nós. Hugo sentiu seu coração apertar. Ele segurou firme as mãos do casal e respondeu com sinceridade. Eu nunca faria isso. Irene chorou ainda mais. Ela é nossa menina. E sempre será, Hugo garantiu. Mas ela também é minha filha e tem o direito de saber a verdade. Os olhos de Elias se encheram de lágrimas. Então, o que pretende fazer? Hugo respirou fundo antes de responder. Eu quero contar a verdade para Marina, mas com cuidado. Não quero que ela se sinta perdida. E quero que vocês estejam ao meu lado quando isso acontecer. Os dois se entreolharam, emocionados. E mais, Hugo continuou. Eu sou um homem rico, mas sempre trabalhei duro por tudo o que tenho. Marina é minha única herdeira. Tudo o que conquistei será dela um dia. Os olhos de Elias brilharam. Ela merece isso, sussurrou o velho. Hugo assentiu firme. Sim. Ela merece, e merece saber quem é de verdade. Irene enxugou as lágrimas e com um olhar terno disse, se é assim, nós estaremos ao seu lado.
Hugo sorriu emocionado. O primeiro passo estava dado. Agora restava o mais difícil: contar a verdade para Marina. A sala simples da casa de Irene e Elias parecia um templo de memórias. Hugo estava sentado no sofá, segurando uma das fotografias que Irene lhe entregara. Na imagem, Marina tinha uns 5 anos, cabelos soltos ao vento, um sorriso puro e sincero no rosto, segurando um algodão doce em um parque de diversões. Hugo passou o dedo sobre a foto, como se tentasse sentir um pedaço daquele passado que lhe foi roubado. Quantos momentos ele perdeu, quantos sorrisos, quantas noites ninando sua filha, quantas histórias para dormir. A dor de todos aqueles anos sem respostas ainda queimava dentro dele, mas agora havia algo diferente, um alívio. Ela não cresceu sozinha. Teve amor, teve proteção, teve uma família. E isso, de certa forma, confortava seu coração. Ela sempre foi muito esperta, disse Irene, sorrindo com carinho. Quando era criança, dizia que queria ser professora. Depois, mudou de ideia e quis ser advogada. Hugo riu baixinho, ainda analisando as fotos. E agora trabalha no comércio, comentou Elias, bebendo um pouco de café. A vida é cheia de surpresas. Hugo olhou para os dois e sorriu. A vida realmente tem formas misteriosas de agir. Os minutos passaram e Hugo viu cada fase da infância de Marina através das fotos. Ela brincando no parque, no primeiro dia de escola, no aniversário de 15 anos. Cada uma delas era um retrato de uma vida que ele não viveu, mas que agora poderia fazer parte. Mas então, Irene olhou para o relógio e avisou. Marina já deve estar voltando do trabalho. A realidade caiu sobre eles. Aquela noite mudaria tudo. O carro de Marina virou a esquina da rua. Ela estava exausta do dia de trabalho. Mas algo estranho fez seu corpo se arrepiar assim que avistou sua casa. O carro de Hugo Ferraz estava parado ali na frente. Seu coração disparou. Por que ele estaria ali? Será que ia dizer que sua promoção foi um erro? Será que havia algum problema na loja? O suor frio escorreu por sua nuca. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, e desceu do carro. Mas a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer não a deixava em paz. Quando abriu a porta, o tempo pareceu parar. Lá dentro, sentados na sala, estavam seus pais adotivos. E ao lado deles, Hugo Ferraz e o médico que ele apresentara. Como um velho amigo, Hugo segurava uma de suas fotos. Os olhos do empresário estavam marejados. Ele olhava para a imagem como se ela fosse o maior tesouro que já segurou nas mãos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Marina com a voz trêmula. Ela olhou para os pais adotivos e percebeu que Irene já chorava. Elias segurava a mão da esposa, também visivelmente emocionado. Marina sentiu um frio na espinha. O silêncio na sala era quase insuportável. Então, Hugo se levantou devagar e olhou para ela. Seus olhos carregavam uma dor profunda, mas também uma ternura, que Marina não conseguia entender. Ele respirou fundo e disse: "Marina, eu sou seu pai." Marina piscou algumas vezes. O quê? Ela olhou para os pais adotivos, esperando que um deles dissesse que era um engano. Mas não disseram nada. Apenas choravam. Ela sentiu suas pernas ficarem fracas. Não. Isso não pode ser verdade. Hugo deu um passo à frente com os olhos marejados. Eu também queria acreditar que era um erro, mas não é. Marina olhou para Irene e Elias como se implorasse por uma explicação. "Filha", Irene disse soluçando, "nós nunca soubemos. Quando te adotamos, disseram que você tinha sido deixada no orfanato. Não sabíamos que alguém te procurava." Marina sentiu seu peito apertar. Seu mundo estava desmoronando. "Mas como isso é possível?" Hugo olhou para o médico ao seu lado e então explicou: "Eu mandei fazer um exame de DNA e confirmou que você é minha filha." As palavras bateram como um trovão na cabeça de Marina. Ela olhou para Hugo e pela primeira vez percebeu:
Os olhos dele tinham o mesmo formato que os dela. O nariz, o queixo. Havia algo nele que, de fato, parecia familiar. Marina levou as mãos à cabeça tentando processar tudo. Mas... e os meus pais? Meus pais biológicos? A dor no olhar de Hugo ficou ainda mais evidente. Ele engoliu em seco antes de dizer: seu nome verdadeiro é Isabela. Você foi sequestrada quando tinha apenas 7 meses. Sua mãe e eu estávamos em um parque. E quando olhei para o lado por alguns minutos, você já não estava mais no carrinho. Os olhos de Marina se arregalaram. Eu fui sequestrada? Hugo assentiu. Passei 18 anos te procurando. Sua mãe, Laura, a voz dele fraquejou. Ela sofreu tanto. Morreu sem saber o que aconteceu com você. Marina sentiu as lágrimas queimando seus olhos. A verdade era dura, seu coração estava partido. Ela olhou para Irene e Elias, ainda tentando entender tudo. Aqueles eram seus pais. E ao mesmo tempo não eram. Ela não sabia como se sentir. Se sentia grata, se sentia traída, se sentia perdida. A única coisa que conseguiu fazer foi chorar. Ela caiu de joelhos no chão e abraçou seus pais adotivos. Com força. Mãe, pai, vocês sempre serão meus pais. Elias e Irene a abraçaram forte. E você sempre será nossa filha, Marina. Sussurrou Irene entre lágrimas. O choro tomou conta da sala. Hugo os observava sem conter a emoção. Não queria separar ninguém. Ele apenas queria que sua filha soubesse a verdade. Queria que ela soubesse que nunca deixou de ser amada. E então, Marina se levantou ainda com lágrimas no rosto e olhou para Hugo. Ela deu um passo hesitante à frente. Hugo prendeu a respiração e então Marina o abraçou. Hugo fechou os olhos e sentiu a filha em seus braços pela primeira vez depois de 18 anos. E naquele momento ele soube que finalmente estava completo. Mas ainda havia muito o que enfrentar. A conversa entre Hugo e Marina foi longa, carregada de lágrimas, sentimentos confusos e emoções profundas. Ambos tinham muito para dizer e muito para ouvir. Marina queria saber tudo sobre sua mãe biológica, quem ela era, como vivia, o que sentia. Hugo, por outro lado, queria conhecer cada detalhe da vida que Marina viveu sem ele. As coisas simples, os momentos felizes, os desafios. Eles conversaram até tarde da noite. E no fim, Hugo fez questão de repetir: eu nunca vou te separar dos seus pais. O olhar de Marina se encheu de emoção. Eu sei, mas também sei que não posso ignorar quem eu sou. Ela olhou para Irene e Elias, que estavam ao seu lado. Já eram velhos e naquele momento pareciam ainda mais frágeis. Com lágrimas nos olhos, Marina disse: eu amo vocês mais do que tudo e eu nunca vou deixá-los. Mas eu sei que agora minha vida precisa tomar um novo rumo. Irene acariciou o rosto da filha e sorriu, ainda chorando. Nós sabemos, minha querida. Sempre soubemos que um dia isso poderia acontecer. Elias assentiu. A única coisa que queremos é a sua felicidade. Hugo enxugou os olhos, emocionado com o amor que aquele casal tinha por sua filha. Vocês sempre terão um lugar ao meu lado, disse ele, segurando as mãos de Irene e Elias. Não quero apenas minha filha comigo. Quero vocês também. Eles se olharam surpresos. Hugo, não precisa, começou Elias. Preciso sim. Eu sei que minha filha só está aqui hoje porque vocês a criaram com amor e carinho. E sou eternamente grato por isso. O casal hesitou, mas Marina apertou suas mãos e disse: eu quero que a gente fique junto. Vocês já não são tão jovens. E eu quero cuidar de vocês assim como vocês sempre cuidaram de mim. Irene e Elias se entreolharam. No fundo, sabiam que era o melhor. E então, finalmente aceitaram. Marina e seus pais adotivos se mudariam para a mansão de Hugo Ferraz. Os dias seguintes foram um turbilhão de mudanças. Hugo fez questão de cuidar de toda a papelada.
Marina precisava recuperar seu verdadeiro nome e se tornar oficialmente sua herdeira. O processo burocrático foi longo, mas finalmente Marina passou a assinar como Marina Ferraz. Quando recebeu seus novos documentos, não conseguiu conter a emoção. Ela segurou a identidade nas mãos e olhou para o nome impresso ali. Meu Deus! Dá sussurrou com os olhos marejados. Hugo se aproximou e segurou seu ombro. Agora, ninguém nunca mais vai te tirar de mim. Ela sorriu com os olhos brilhando. E eu nunca mais vou te perder, pai. A palavra pai ainda era estranha para Marina, mas ao mesmo tempo parecia certa. A mansão de Hugo, que antes parecia fria e vazia, agora era cheia de vida. Marina passava horas conversando com Hugo, conhecendo cada canto da casa e descobrindo histórias sobre sua mãe biológica. E, pela primeira vez em muitos anos, Hugo sorria de verdade. Certa tarde, os dois estavam no jardim, onde Hugo tinha um balanço enorme. Você gosta de balanços? Perguntou ele. Eu amava quando era criança, Marina respondeu sorrindo. Hugo então a pegou pela mão e a levou até o balanço. Então sente-se aí, disse ele. Marina obedeceu e, de repente, Hugo começou a empurrá-la, como um pai faria com sua filha pequena. Ela riu alto. Pai, você vai me fazer voar. Hugo riu junto com ela. Então segure firme. Aquele momento parecia tão simples, mas era tudo o que ele sempre sonhou. E para Marina, cada dia ao lado de Hugo parecia um presente. Ela estava conhecendo um lado do amor que nunca soube que existia. Mas apesar da felicidade, Hugo não podia ignorar o que aconteceu. Ele sabia que Marina só passou por tudo aquilo porque o orfanato que a acolheu nunca notificou a polícia sobre uma bebê abandonada. Se tivessem feito isso, talvez ele a tivesse encontrado anos antes, e isso era imperdoável. Então, Hugo contratou os melhores advogados e entrou com um processo contra o orfanato. Eles têm que pagar pelo erro que cometeram. Marina, no início, ficou relutante. Pai, eu tive uma vida boa. Não quero prejudicar ninguém. Hugo segurou suas mãos e disse: Não se trata de prejudicar, filha. Se eu deixar isso passar, quantas outras crianças podem passar pelo mesmo? Ela engoliu em seco e assentiu. Ele estava certo, e então Hugo seguiu com o processo. A justiça precisava ser feita. A notícia de que Hugo Ferraz agora tinha uma herdeira se espalhou rapidamente. O milionário, que por anos foi conhecido como um homem solitário, agora tinha uma filha. Os empresários, os funcionários, a imprensa, todos queriam saber mais sobre Marina, mas para Hugo, nada disso importava. Você não precisa provar nada para ninguém, filha. Tudo o que eu tenho já é seu por direito. E Marina sabia que ele falava sério. Pela primeira vez na vida, ela se sentia segura. Pertencia a algum lugar. Na mansão de Hugo, os dias eram de alegria. Irene e Elias estavam bem instalados e começaram a se acostumar com a nova realidade. E Marina, que antes vivia com medo do futuro, agora tinha um caminho cheio de possibilidades. Mas o maior presente de todos não era o dinheiro, nem o conforto. Era finalmente ter um pai. E Hugo sabia que depois de tanta dor, finalmente tinha reencontrado a paz. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida de Hugo, que antes era solitária e mergulhada em lembranças dolorosas, agora era repleta de risos, conversas e amor. Marina se adaptava cada vez mais à nova realidade. Já não sentia medo ou insegurança. Ela agora sabia quem era e sabia onde pertencia. Hugo, por sua vez, não era mais um homem carregado pelo passado. Claro, ainda sentia saudades de sua falecida esposa, Laura, mas agora ele podia lembrar dela sem sofrimento, pois sua filha estava ali. O vazio que ele carregou durante 18 anos estava finalmente preenchido, e a felicidade que ele acreditava ter perdido para sempre, finalmente voltava a brilhar. Naquela manhã,
Marina acordou com um aroma delicioso invadindo seu quarto. O cheiro de café fresco, pão assado e bolo caseiro se espalhava pela mansão. Curiosa, ela desceu as escadas e foi direto para a cozinha. Lá estava ele, Hugo de avental, preparando o café da manhã. Pai, o que você está fazendo? Hugo virou-se para ela e sorriu. Hoje é um dia especial. Ela franziu a testa sem entender. E o que tem de especial? Ele riu. Hoje faz exatamente 1 ano desde que nos reencontramos. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela nem tinha percebido. 1 ano? Sussurrou emocionada. Sim, minha filha, o ano mais feliz da minha vida. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Pai. Hugo abriu os braços e Marina correu para abraçá-lo. Ali, naquele instante, ela percebeu o quanto sua vida tinha mudado e o quanto ela tinha se tornado completa. O café da manhã foi maravilhoso. Irene e Elias estavam radiantes. Hugo tratava os dois como se fossem seus próprios pais. E, de certa forma, eram. Afinal, foram eles que deram amor e proteção a Marina quando ele não pôde. E depois do café, Hugo pediu que todos fossem até a sala. Eu tenho algo para contar a vocês. Eles o olharam curiosos. Hugo respirou fundo e disse: eu decidi que Marina não será apenas minha herdeira. Marina franziu a testa. Como assim? Ele sorriu. Eu estou transferindo parte dos meus bens para o nome dos seus pais adotivos também. Houve um silêncio absoluto. Irene levou a mão à boca, incrédula. Elias arregalou os olhos. Mas Hugo... Irene começou sem palavras. Não aceito discussão, disse ele com firmeza. Eu não posso apagar o passado, não posso recuperar os anos que perdi, mas posso garantir que vocês vivam o resto da vida com o conforto e a segurança que merecem. Irene chorava. Elias parecia estar em choque. Hugo, isso é muito... Elias tentou argumentar, mas Marina interrompeu. Pai, obrigada! Ela se jogou nos braços de Hugo chorando. Aquele homem não era apenas seu pai biológico. Ele era muito mais. Era um homem de um coração enorme. E agora, ele era a família que ela sempre quis ter. Com o passar dos meses, a vida só melhorava. Marina continuava trabalhando na empresa, agora com muito mais experiência e confiança. Irene e Elias estavam vivendo tranquilos e felizes, cercados de carinho. E Hugo? Hugo era um homem renascido. Ele não era mais apenas um empresário bem-sucedido, era um pai presente, e ele fazia questão de aproveitar cada momento ao lado da filha. Eles viajavam juntos, passeavam nos fins de semana, jantavam em família todas. Às noites, Hugo ensinava Marina sobre os negócios, e ela o ensinava sobre a alegria de viver. Uma noite, Hugo estava no jardim, olhando para o céu estrelado. Marina se aproximou, sentando-se ao seu lado. Em que está pensando, pai? Ele suspirou com um sorriso no rosto. Na sua mãe. Marina pegou a mão dele e a apertou. Ela deve estar muito feliz agora. Hugo assentiu emocionado. Sim, eu sinto que ela está sorrindo para nós. Marina encostou a cabeça no ombro dele. E naquele momento, soube que finalmente estava onde deveria estar. No coração de seu verdadeiro pai.